Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui, como sempre, de um lado meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E do outro lado também, como sempre, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. Cri, cri, cri. Que não está, né? Bom, teve um cri aqui porque o Lucas chegou atrasado, tá? Já vou entregar. A magia da edição vai fazer com que ele esteja a tempo, mas na verdade ele chegou atrasado, tá? E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Hoje a gente tem com a gente também ela que já é de casa, que é historiadora, que é pesquisadora, que é podcaster no EDMcast, que é produtora, e no Mundo Freak, né? E é produtora de conteúdo e provavelmente, vai ficar sem graça agora, Gabi, provavelmente a maior referência em língua portuguesa sobre o tópico dessa semana, Gabi Laroca. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gabi. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Prazer em te receber de novo. Nossa, gente, eu não tenho nem roupa pra uma apresentação dessas, né? A maior referência, daí a pessoa vai, procura e vê que eu só escrevo bobagem. E fala assim, que referência é essa? Mas é muito bom estar aqui com vocês. Falar sobre esse assunto que eu já falei muitas vezes, mas que eu nunca canso. Então, é sempre um prazer poder estar aqui, né? A gente já conversou sobre outros assuntos, agora a gente vai conversar sobre algo que eu realmente tenho seriedade para falar sobre. Neste abril de 2024, Carrie a Estranha, de Stephen King, está fazendo 50 anos. O primeiro romance do autor já chegou chegando, ganhando uma famosíssima adaptação pelas mãos de Brian De Palma apenas 2 anos depois. E a gente não perde nenhuma oportunidade de falar sobre o Stephen King, é claro. Então a gente chamou uma especialista aqui para fazer esse debate sobre esse clássico. E a gente vai aproveitar o embalo e comentar um pouco sobre algumas das adaptações para cinema do romance. O que levou Carrie a atingir o status que atingiu na cultura pop? Qual das adaptações é melhor? Antes de começar, você já está seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda está começando e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Mas chega de enrolação e bora começar. Vem com a gente comentar o cinquentenário de Carrie no Pipoca e Pantufas. Cinquentenário. Quebra, e é barraco. Bodas. E é Bodas sangue, de ouro. E é água no... E é Água? briga, e é, Só falta e é dedo água no cu e escorrendo, gritaria. E é sangue. Vai ter uma versão ainda, vamos fazer. Certeza. Pipoca e Pantufas. Gabi, aqui a gente sempre começa pessoalizando e depois a gente vai pra específicos. Você tem alguma experiência com Carrie, né? Fala pro nosso público qual é a sua relação com Carrie. Não sei se você tem um conhecimento aprofundado sobre esse livro ou não, mas também conta pra gente qual foi a sua primeira experiência com Carrie. Foi seu primeiro livro do Stephen King? Não foi? Quando é que a primeira vez que você chegou nesse livro? Eu e a Carrie, a gente tem uma relação muito superficial por aí. A gente já se trombou algumas vezes, né? Deus me livre. Não foi o meu primeiro livro do Stephen King. O primeiro que eu li dele foi O Cemitério, né? Que foi adaptado também para os cinemas como O Cemitério Maldito. Eu lembro até hoje, assim, eu era mais nova, acho que eu tinha uns 13 anos. Eu falei pra minha mãe que eu queria ler Stephen King. E a gente foi numa livraria e tinha vários, assim, e O Cemitério me chamou a atenção e eu peguei ele. E tem aquelas edições bem antigas, inclusive. E olha, pessoalmente foi uma ótima decisão, porque até hoje é um dos meus favoritos dele, então... O Carrie veio depois, eu não consigo situar exatamente quando eu li, mas deve ter sido na esteira, assim, que eu gostei do Cemitério e falei, vou ler outros, né?
Iluminado, deve ter entrado o Carrie, os mais famosos dele, né? Principalmente esses que foram transformados em filmes e que meio que ganharam vida própria com o filme, né? Mas a minha relação com o Carrie, ela ficou ainda mais estreita no mestrado, né? Porque eu sou formada em História, tenho mestrado e doutorado, e no mestrado eu trabalhei com filmes de horror na década de 70 e na década de 80. E eu analisei 3 deles, que é o Carrie a Estranha, o do Brian De Palma, o Halloween, do John Carpenter, e o Sexta-feira 13, do Sean Cunningham. E queria trabalhar como corpo feminino, questões de gênero e sexualidade eram retratadas nesses filmes. E eu também trabalhei com o livro na minha dissertação. Então eu analisei tanto o filme quanto o livro. Então eu tenho essas duas fontes, assim. Então é uma relação que hoje anda meio desgastada, porque eu defendi o mestrado já faz um tempo, em 2016, né? Já falei bastante. Às vezes eu deixo Carrie e Halloween, Sexta-feira 13 de lado, mas pra mim, assim, é uma das minhas obras favoritas do King. Tanto num valor de conteúdo, quanto num valor pessoal pra mim, assim. É muito bom que aí a gente pensa assim, o convite que a pessoa fez pra outra. Gente, eu não aguento mais falar disso. E é engraçado que a primeira vez que você teve aqui, você também falou. Não, mas eu falo, eu gosto, assim, mas eu sempre digo, gente, meu filme favorito de horror é o Massacre da Serra Elétrica. E eu estudei Massacre da Serra Elétrica na graduação. Eu fiz minha monografia sobre ele. Continua sendo meu filme favorito. Eu adoro falar sobre ele. Mas é um filme que eu não tenho muita vontade de rever constantemente, assim, porque eu já vi tantas vezes, que nem o Carrie, sabe? Eu revi Carrie ano passado, eu dei uma oficina sobre ela, e quando eu tava sentada assistindo, eu pensava, meu Deus, só quero que o filme acabe, eu já assisti tantas vezes, mas eu ainda amo, sabe? Então é uma relação de amor e ódio, entendeu? O Márcio Salem, que gravou com a gente aqui, ele falou várias, acho que ele falou até com a gente, sobre essa coisa dos vários jeitos de ver um filme, né? E ele, quando ele tá preparando coisas pro clube dele, ele tem que ver filmes de uma maneira muito diferente do que o espectador casual vê, que é destrinchar, né? Você analisar, às vezes até sequência por sequência, às vezes até cena por cena, e peraí, por que isso aqui tá aqui? Por que isso foi escolhido desse jeito? E aí você vai quebrando a coisa toda pra poder avaliar, e a gente acaba, né? A gente gosta, mas a gente perde um pouco aquele sentimento do nossa, preciso ver esse filme, estou com saudades desse filme. É uma relação muito ambígua, porque você tem muito carinho, você gosta, você reconhece todo o valor dele, mas quando você estuda um filme, por exemplo, qualquer que seja, né, mas quando eu analisei o Carrie, você começa a enxergar ele de outro prisma, por outro prisma, porque você tá ali querendo provar uma hipótese, você tá fazendo uma pesquisa, então você levanta problemáticas, você vê se o filme responde, então você olha pra ele de uma maneira muito diferente, você vai pausando, você encara cena por cena, você encara o que tá ali, o que o diretor quis dizer, o que tava ali, que não era explícito, mas que fazia parte da época, né? Então isso muda a tua relação. Dá uma enjoada, mas não necessariamente você tem um rompimento, né? Então... Gusto, e você lembra... Não vou nem perguntar qual do Stephen King, porque senão o tema vai pra outro lado. Mas você lembra quando foi que você leu Carrie pela primeira vez? Se foi um dos primeiros que você leu? E só um asterisco antes de você comentar. O Cemitério é até hoje o meu livro favorito do Stephen King. E eu li uma porção. É maravilhoso, fantástico. De fato. Gusto, e aí? O Stephen King, ele tem, assim, vários livros bons, ele desliza em vários também, né? Enfim, ele escreve muito. Eu acho que é no Dança Macabra que ele fala que Carrie foi um dos primeiros, se não o primeiro livro que ele escreveu. Carrie é o primeiro romance dele. É o primeiro romance dele, e ele escreveu ele completamente bêbado, né? Porque ele tinha vários problemas com álcool quando ele escrevia, assim, né? Alguns livros dele ele escreveu bêbado. Você confirma, Gabi? Assim, eu sei que o Stephen King teve problema com álcool por muito tempo, né? Tanto que muito se fala sobre como o Iluminado às vezes funciona de uma maneira autobiográfica dele ali, aquela questão do pai lutando contra o alcoolismo, etc, etc. Agora, o Carrie, eu sei que por trás do contexto do livro, não sei se ele escreveu bêbado, isso assim, talvez seja uma coisa que tem que conferir. Eu sei que ele estava, assim, muito jovem, começando a lecionar, que ele escreveu, ele não gostou das primeiras páginas, ele jogou no lixo,
Ele falou assim, isso aqui tá uma bosta, eu não vou publicar. E quem tirou do lixo foi a Tabitha, que é a esposa dele, e falou, não, isso aqui tá muito bom, não jogue fora. E com razão. Eu sempre falo, gente, Carrie, a estranha, a gente tem que agradecer a Tabitha King, porque a mulher, além de ser uma ótima escritora, fica a recomendação, porque ela não é só a esposa do Stephen King, ela é uma puta de uma escritora, ela salvou Carrie do lixo, entendeu? Sim. E eu acho assim, eu até queria conversar com você depois, já botando aqui um ponto, que é, porque não é só o papel da Tabitha em salvar o livro, né? É o papel da Tabitha de a gente entender o cenário e os anos 70 e a influência dela na escrita dele. E aí a gente vai falar, tipo assim, a gente vai chegar ao ponto de falar de segunda onda de feminismo e vai falar do academicismo dos dois, do fato de os dois serem crias da faculdade, daquele momento universitário e como eles estariam influenciados por esse tipo de discurso, né? É muita coisa que envolve, até a Margaret Atwood fala disso no texto que vai ser a introdução da edição de aniversário, né? E aí essas histórias meio malucas sobre Carrie parece que ajudam a reforçar um pouco a estrutura maluca que Carrie tem também, porque Carrie é um livro meio contado em picotes, assim, ele é recortado, você é transportado de uma visão para outra, então às vezes você tá no ponto de vista da Carrie, que nunca é em primeira pessoa, mas parece que você tá dentro da cabeça dela, e depois você vai pra um excerto de jornal, e aí depois você vai pra um julgamento, depois você vai pra sabe, é meio maluco, e tem uma pegada meio frenética, a fonte vai, caixa alta, caixa desce, então é muito doido, Carrie, a leitura de Carrie é muito boa, e eu li na faculdade, e eu estudei com o Luiz, e eu acho que a gente foi no cinema junto, Luiz, inclusive, assistir Carrie, né, o Carrie de 2013, e eu li o livro, assisti o Carrie de 2013, com a Chloe Moretz, e eu amei esse filme. Só que eu não... Por que ninguém me falou que esse filme, assim... ele tá muito descompassado, muito longe do que é o do Brian De Palma. Alguém tinha que ter me avisado, porque eu fiquei muito fã do filme da Chloe Moretz. E assim, não chega, né? Ele não... Parece que ele não... Não é tão bem quisto hoje em dia? Não é quisto, não é... Se fosse uma palavra pra usar, eu usaria o quisto. Então, assim, eu apaixonei, eu adorava, eu era muito fã desse filme, e eu adorava o livro também. E aí, anos depois que eu fui assistir o filme do Brian De Palma. Então, assim, doido, né? Praticamente um terrorista do horror. Eu não voltei lá no Brian De Palma pra ver. Mas mesmo assim, tenho coisas pra falar sobre os dois filmes. Minha relação assim com o livro sempre foi muito carinhosa, eu sempre adorei esse livro, sempre gostei muito de como o Stephen King escreve. Parece que ele inaugura, assim, com o pé direito essa escrita meio maluca, meio de pontos de vista dele, que ele sempre tem, né? Como se as cidades e as instituições e os lugares tivessem vida. Ele constrói os cenários, assim, e o filme do Brian De Palma consegue traduzir bastante dessa linguagem do Stephen King, né? Então, assim, é tudo meio uma bagunça na minha cabeça por onde eu comecei, se foi pelo... O livro eu tenho certeza que eu comecei pelo livro, depois vi o filme de 2013 e muito tempo depois o filme do Brian De Palma, mas depois eu fui revendo tudo, já reli o livro, então eu adoro a história, assim, sempre curti Carrie. Eu dei sorte de que o primeiro filme que eu vi foi do De Palma. E aí, depois eu fui ver os outros. Eu vi o filme e depois eu li o livro, na verdade. E é engraçado porque eu tinha essa impressão de que quando eu vi adolescente, né, a primeira vez, e eu tinha essa impressão meio de incompletude, sabe? De uma história meio curta, de uma história que acontece rápido demais, falando com base no filme, né? E eu achava... adolescente que era um problema de adaptação, né? O livro deve ser muito foda e não sei o quê. E o livro também tem essa sensação muito curta, muito rápida, né? Até por isso ele funciona dentro dessa métrica dos recortes de jornal, como se ele fosse recorte de jornal, de julgamento, pesquisadores e coisas assim, né? Porque ele dá esse dinamismo pra uma história que, em essência, ela é muito curta, ela se passa num período muito curto e acontecem poucos eventos, né? E aí o jeito de ele contar, desmantelando a narrativa, faz com que a história fique fluida, com que ela te envolva, mesmo que você não tenha tanto... Não diria nem caldo, porque é feio dizer isso, porque existe conteúdo lá dentro, e muito, mas não tem muitos acontecimentos da primeira cena do livro até a última, sabe? Então eu acho que o jeito como ele escolhe contar essa narrativa é essencial pro livro funcionar como funciona, assim, pro livro dar certo do jeito que dá certo. Quando a gente olha as coisas em retrospecto, parece que é fácil dizer, beleza, os anos 70 foram o reinado do Stephen King, não sei o quê. Carrie é o primeiro livro dele, o primeiro
romance, né? Ele escrevia contos para muitas revistas, porque assim, é bom fazer um asterisco para os nossos ouvintes geração Z. O pessoal da ficção científica, da fantasia e do horror, eles sempre foram muito dados a escrever contos, muito antes de escrever romance. Escrever contos e publicar em revistas especializadas que têm um consumo muito nichado. Então, você tem um círculo enorme nessa época, e até mesmo antes disso, nos anos 50, especialmente na ficção científica, nos Estados Unidos, de aficionados pelo gênero que leem contos de autores novatos o tempo inteiro. Então, não é que o Stephen King nunca tinha escrito nada na vida, esse é o primeiro romance dele. E ele até tem um pouco essa cara de conto, né? Ele pega uma série de eventos, assim, como se ele tivesse conceitos de eventos sobrenaturais, e ele mistura todos dentro dessa história da Carrie. Tem um recorte lá, por exemplo, da Carrie com 3 aninhos de idade fazendo chover gelo na casa da mãe, e chove gelo só na casa da mãe, que é uma coisa que não tá no filme do De Palma, porque o De Palma escolhe contar a história de forma mais linear, né? É como se o Stephen King fosse jogando ideias ali dentro, mas como a narrativa é entrecortada, aquilo funciona. Ele tá dando exemplos de que a merda iria bater no ventilador e ninguém fez nada, e ninguém viu nada, né? Eu tô cortando o Lucas aqui porque eu vou passar pro Lucas mais quando a gente chegar na parte do De Palma, né? Porque o Lucas não leu o livro ainda, estamos brigados, inclusive. O Lucas não vai comentar sobre o livro, vai comentar só sobre o filme do De Palma. Mas assim, Gabi, é meio por aí, né? Você tem essa sensação, assim, de talvez um livro que tenha cara de conto, cara de ser meio de eventos assim? Você diria, por exemplo, hoje, com toda essa leitura didática, essa leitura de trabalho mesmo, de dissertação que você tem do livro, que ele é um dos melhores pro seu gosto pessoal do Stephen King? É muito difícil pra mim dizer qualquer coisa que eu já estudei que é um dos melhores, porque eu tenho uma tendência a me aproximar de outras obras pra daí conseguir fazer um certo distanciamento entre o pessoal e o profissional. Não sei se fica meio claro isso assim, mas o Cemitério ainda pra mim é o meu favorito dele, né? Eu gosto muito dos mais recentes também, tipo Outsider, o Mr. Mercedes. Eu ando muito nessa vibe do King. Mas eu acho que o Carrie, pensando no livro, né? Ele é um livro curto. Pra quem tá acostumado com o Stephen King escrevendo os tijolão dele, né? Que são aquelas coisas que, meu Deus, Sob a Redoma. Um It, um Sob a Redoma, o Novembro de 63. Aquele da Morte, Dança da Morte. Eu amo aquele. Do céu. Imenso. É aquela coisa que você não consegue ler na cama porque o livro vira e quebra o teu nariz, entendeu? Pra quem tá acostumado com esse Stephen King, eu acho que Carrie traz um estranhamento, porque ele é um livro muito curto, ele é muito direto, né? Como o Luiz falou, ele vai direto ao assunto, ele não fica ali construindo. A gente que tá acostumado com o Stephen King descrevendo a cidade, e descrevendo tudo, e fazendo aquele contexto, e daí você fala assim, meu Deus, cara, já passou 200 páginas e você não entrou na história ainda. Não é esse Stephen King, né? É um Stephen King que vai direto ao ponto. Mas eu gosto bastante do livro justamente por ele ser um pouquinho fora da curva, né, no King verso. Ele é mais curto, ele não opta por essa linearidade, então o livro ele é dividido, né, então tem cartas, recortes de notícia. Então, desde o começo, quando você abre ele, você sabe que a merda aconteceu. Porque ele mostra lá que tem, tipo, uma comissão da Carrie White, né? Então, eles fazem uma comissão pra tentar entender o que aconteceu. Então, digamos assim, que você abre o livro sem nunca ter visto o filme, você não sabe o que é Carrie, você não sabe o que acontece, mas você abre aquele livro e você fala assim, cara, deu ruim. E deu muito ruim, porque eles estão investigando essa menina e eles estão investigando uma tragédia, e isso vai construindo uma tensão no livro que é tipo, tá chegando, vai culminar em algo muito pesado. Então eu acho que o livro ele tem essa potência, mesmo ele sendo mais curto, é um dos melhores livros do Stephen King, eu acho. Acho que aqui ele mostra porque ele veio. É que ele escreve tanto, e é tanta coisa que é difícil você bater o martelo e falar, esse é o melhor do King, né? Eu acho que seja até um pouquinho injusto. Mas o Carrie, pra mim, ele tem um valor, assim, histórico, eu acho muito importante, por ser o primeiro dele, e também porque é um livro que tá muito situado nos anos 70, né? Ele, tanto o livro quanto o filme, né? Eles têm uma diferença de 2 anos. Falando muito sobre questões de gênero, sobre menstruação, sobre natureza feminina, entre muitas aspas, sabe? Então eu acho que ele tem esse valor
muito importante, né, que o King colocou ele, e a gente pode usar ele pra entender o que estava acontecendo naquela época. Então, eu diria que é um dos melhores dele, sim. Eu queria te fazer uma pergunta também, antes de a gente passar pro filme, especialmente sobre isso, assim. E eu acho que é um assunto que tá muito em voga, de novo agora, com Pobres Criaturas, que eu sei que você adora também, inclusive, né? Ai, muito sexo. Como não, que as mas... pessoas reproduzem? É muito sexo. Meu Deus, não. é sexo, nossa senhora. Mas assim, antes fosse só essa questão, eu acho que a questão principal que a gente pode casar aqui, de novo, eu vou usar o termo de olhando em retrospecto, as coisas ficam mais fáceis de se enxergar. Mas assim, o quanto te incomoda, não só enquanto mulher, mas como pesquisadora e tal, esse livro sobre... aspas, natureza feminina, esse livro sobre menstruação e sobre body shaming, slut shaming e sobre esse tipo de coisa ter sido escrito por um homem, sabe? Você acha que dá pra gente ter... É óbvio, é a discussão assim, você está fazendo a discussão da época errada, a gente não olha o mundo dos anos 70 com os olhos dos anos 2020. Mas é uma discussão que voltou agora com a história do Yorgos com relação a Pobres Criaturas, né? Que é a questão da agência, quem é realmente o autor de um filme, você vai falar em meio gays, ele tem um olhar masculino. Você acha que é uma pauta relevante pra gente comentar quando a gente tá falando sobre Carrie, o fato de ele tratar sobre questões muito femininas e ser escrito por um cara? Eu vou dar minha opinião enquanto historiadora, tá? Porque eu acho que a gente entraria em um debate muito, muito interessante. Eu acho que é uma questão difícil de ser respondida, porque é claro que quando a gente tá falando da subjetividade dos outros, né, seja de mulheres, seja qualquer subjetividade ou identidade, o ideal é sempre que você tenha alguém que sabe do que tá falando um pouco mais, né? Mas se a gente olha e fala assim, o Stephen King, que é um homem, né, branco, cis, escreveu sobre, principalmente sobre, né, mulheres e sangue menstrual, ele não pode escrever, né? E daí a gente entra, acho que em uma discussão muito complicada, que eu lembro que a gente teve uma vez na faculdade de história, que era alguém que falou assim, mas você só pode falar se você tava lá. Bem, gente, então quem estuda a Grécia Antiga tá fudido, porque você não pode falar sobre Grécia Antiga, porque você não tava lá, entendeu? Tipo, eu estudei Estados Unidos, década de 60, 70 e 80, eu não era nem viva nessa época, então vai apagar tudo que eu tô falando, né, tudo que eu tô escrevendo, mas eu acho que é aquela, talvez, a sensibilidade de você saber qual é o seu lugar de fala, né, então você pode, e eu acho que talvez o Yorgos tem muito isso em Pobres Criaturas. A gente já tem uma mudança, né? Eu acho complicado, talvez, jogar esse debate no King, do tipo, ele não poderia ter escrito. Eu acho que é mais vantajoso pra gente olhar e pensar assim, por que ele escreveu? Por que um homem na década de 70 escreveu um livro e o Brian De Palma depois dirigiu o filme, né? O que que eles estão dizendo pra gente sobre a mentalidade deles, sobre o imaginário da época deles, né? Porque daí entra... O próprio King uma vez falou sobre Carrie. Ele falou assim, cara, eu tava muito consciente sobre o movimento de libertação das mulheres na época. E isso me assustava um pouco. Então, não que ele olhou e falou assim, eu vou escrever sobre isso porque eu quero dizer isso. Mas ele é um homem da sua época e a gente sempre transparece os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas opiniões de alguma forma, né? Eu sempre falo sobre isso, por exemplo, eu não acho que o John Carpenter, por exemplo, é misógino, machista, odeia mulheres, né? Blá, 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 aquela coisa. Mas ele é um homem da sua época, então é claro que o Halloween vai dizer muito sobre como um homem da década de 70 enxergava uma mulher, por exemplo. Né? Assim como eu acho que o Carrie, sendo de autoria masculina, vai dizer muito o que o King estava pensando naquela época. Serve até como um documento histórico, né? Dizendo que estamos enxergando o que um homem, na situação dele, faria ao criar uma personagem feminina, né? Não significa que tá bom ou que tá ruim. Ele pode ter sensibilidades diferentes e que ficaram datadas, as quais ele mesmo pode não acreditar mais, né? Eu acho que o Carrie, tanto o filme quanto o livro, daí vocês até podem falar o que vocês acham, se vocês concordam, eles têm algumas coisas muito interessantes em relação a bullying, violência dentro de escola. Tem esses pontos que você não pode apagar, porque são pontos muito bem pensados pra época também, assim, até hoje. Carrie é uma das referências pra falar sobre bullying, né, se você for pensar. Mas ele também tem os seus erros ali na questão, erros entre aspas, né, seria mais críticas, né. Eu sempre falo, gente, só porque a gente critica não quer dizer que a gente vai queimar o filme pra pública e nunca mais assistir, né? Acho que é importante também a gente saber o que a gente tá consumindo. Mas eles têm um viés que
dentro da teoria do cinema é da monstruosidade feminina, que é a monstruosidade feminina a partir da subjetividade masculina, né? Então, assim, você tá dizendo o que um homem, né? Um homem autor, um homem que escreve, um homem que dirige, pensa sobre essa monstruosidade. Tanto que hoje a gente tem um movimento contrário, que são cineastas mulheres falando e escrevendo e dirigindo filmes sobre monstruosidade feminina. E daí é um outro olhar. Então, assim, eu não acho que uma coisa apague a outra, né? Só tem que olhar com análises diferentes de quem tá criando essa obra, né? E por quê. E daí a gente consegue ver essas diferenças. Lucas, você anda num maratoneiro de Brian De Palma nas últimas semanas, nos últimos meses, e agora você vai ser o primeiro de nós a comentar especificamente sobre o filme Carrie a Estranha, de 76. Bom lembrar, já falei isso várias vezes hoje, mas eu vou falar de novo. Gente, o cara escreveu o primeiro romance dele em 74 e ele tem uma adaptação pro cinema em 76, não é qualquer coisa, não. Uhum. É muita coisa. Então, apesar de que, vamos dar um contexto aqui também, Hollywood, na época especialmente, estava doente em material literário para adaptar. Você tem o Poderoso Chefão escrito em 71 e você tem ele lançado como filme em 72. Então, assim, você tá falando de uma onda da nova Hollywood que estava se aproveitando muito da autoralidade da literatura para trazer a autoralidade do cinema. Quando a gente fala em nova Hollywood aqui, a gente sempre vai falar muito de Scorsese, de Spielberg, de George Lucas, vai falar de Brian De Palma e de Francis Ford Coppola. E aqui um dos primeiros sinais do Brian De Palma é o Carrie, de 76, um filme de horror que ficou ultra popular. Um filme de horror que é uma raridade, né, Gabi? Indicado a Oscars. Quem diria? Que coisa. Lucas, o que você acha aí do Carrie? Falando do ponto de vista, não só de quem viu Carrie recentemente, mas do ponto de vista de quem tá vendo muito De Palma ultimamente. Cara, então, eu, assim como o Gustavo, eu conheci Carrie pelo filme de 2013. Cara, na época, eu meio que achei ok, assim, não detestei, mas também não achei lá essas coisas. Foi um filme meio que eu apaguei da minha cabeça. Eu sabia que eu tinha visto, mas não lembrava muita coisa, lembrava o basicão ali, mas eu lembro que foi um marketing danado esse filme, cara. Foi o remake de Carrie. A Chloe Moretz estava em alta, assim, na época, tava estourada, hypada. Tava em todos os projetos mais pop, assim. E eu lembro que na época, assim, tinha TV a cabo na época e era propaganda de Carrie o dia inteiro. Eu lembro que isso era assim, era o dia todinho. Quem não sabe o que é TV a cabo... Eu tinha TV a cabo na época, foi a melhor parte do Cara, a gente tá muito velho. A gente tem que explicar quem é o Stephen King. Na minha época tinha TV a cabo. A gente tem que aceitar já a idade. A gente dirige carro sedã. E, enfim... Enfim, eu conheci por essa versão de 2013 e fui ver a versão do Brian De Palma agora. Cara, eu sou muito fã do De Palma e eu li pouca coisa do Stephen King, mas eu gosto do Stephen King mais voltado ali pro suspense, pros mistérios, tanto é que o meu livro favorito do King é o Novembro de 63. Morro de vontade de ler ele de novo. Uma hora eu vou achar um tempinho e vou ler ele de novo, mas é o meu favorito até agora. E o De Palma, eu comecei a assistir as coisas, já tinha assistido Scarface, né? E comecei a assistir as coisas dele meio pelas beiradas, assim, eu não fui nos filmões conhecidos dele. Eu já tinha assistido Scarface, Missão Impossível, e aí eu fui assistir Body Double, Blowout, Snake Eyes com Nicolas Cage, que são filmes não tão conhecidos, assim, dele, mas que ele não é muito conhecido por esses filmes, mas que são bem aclamados, assim, na crítica e tudo mais, e eu fui indo por esses aí, até que eu cheguei em Carrie. É gritante a diferença, vendo, assim, a versão de 2013 pra versão do De Palma. Dá até um negócio assim, meu Deus, é a mesma história. E ninguém citou aqui a versão brasileira desse filme, né, que se chama Chocolate com Pimenta. Chocolate com Pimenta. Com Mariana Ximenes. Por conta de uma questão de horário, de ser passado pra família brasileira às 6 da tarde, não era sangue, mas era uma meleca verde que caía na sua cabeça. Eu vou chorar, obrigado. Mas é exatamente a mesma coisa. Eu amo Chocolate com Pimenta, eu amo. Cara, eu fui ver Carrie, eu fui assistir a versão do Brian De Palma, eu lembrei na hora, eu falei, cara, aquela novela copiou muito Carrie, assim, aquela coisa, né, de... caindo. Eu adoro tudo do Brian De Palma e com Carrie não foi diferente. E eu gosto que o Brian De Palma, ele tem aquele estilo dele, né? Que você começa a assistir alguma coisa dele, você já sabe. Ele consegue fazer uma coisa que na mão de outro diretor ficaria ridículo. Pra mim, essa é a maior característica do De Palma. Ele consegue tirar sarro de algumas coisas do gênero. Ele consegue fazer algumas coisas... né, que até o Rockenbach chama muito dos maneirismos, né, do De Palma ser um diretor maneirista, de ter essas peculiaridades, né, que ele coloca em cena e de ter cenas
de ter um estilo muito próprio, que não só visual, né, mas na linguagem, né, de como ele conta as histórias. Ele é muito conhecido por se basear muito no Hitchcock, né, então ele já é um cara que vem aí flertando com suspense, com horror desde o começo da carreira. E, cara, eu acho que Carrie não podia ser feito por outra pessoa, assim, cara, na época. Além do De Palma. Eu acho que ele era o cara certo, tanto é que até hoje a gente revê no filme aí, né, que o filme é de 76, é isso? 76. Isso. Vê no filme aí de 76, cara, o filme ainda funciona super bem, assim. Eu gosto muito de como ele começa a apresentar a Carrie pra gente, né, de como ele apresenta a mãe. A mãe da Carrie nessa versão, cara, é um negócio assustador, assim. Que velha maldita, cara. Dá ódio dela, assim, desde a primeira vez que você vê ela batendo de porta em porta, assim, você fala, ah, não. Mas é engraçado você falar isso, porque assim, no livro, ela chega ao ponto da caricatura, sabe? Eu acho que até o De Palma, ele dá uma cortada nisso. Os outros filmes nem se fala, mas até o De Palma dá uma cortada nisso, porque no livro ela é tipo mas, assim, a menina usa vestido até o tornozelo, e aí não pode a mãe dela fala pra ela que ela nunca vai crescer peito, porque se crescer peito é porque ela foi uma pessoa ruim, que só gente ruim que cresce peito, sabe? Ela é bem assim... Ela inventa umas coisas tipo dente canino, assim, né? É. Todas mentiras pro filho ali no sair de casa. Mas, cara, eu não li o livro, né? Mas eu acho os personagens no filme do De Palma muito caricatos também. Tanto a Carrie quanto a mãe, principalmente, assim, que é o centro da história, né? A relação das duas e de como isso vai escalonando através dos poderes da Carrie conforme ela passa ali pela puberdade. E eu acho a mãe dela, assim, muito caricata ainda no filme. Apesar de não ter esses exageros que tem no livro, né? Eu acho ela ainda, assim, a caracterização dela, as coisas que ela fala, a maneira que ela morre, cara, é um negócio, assim, muito, muito icônico, assim, também, né? E que fala muito sobre toda a relação das duas desde o começo do filme. Eu gosto muito da representação da mãe da Carrie no filme de 76. Eu acho que a escolha da Piper Laurie é fantástica, assim, porque ela já tem aquela cara de maluca por natureza, né? Eu gosto muito dela como atriz, assim, e ela sempre tem cara de maluca perigosa, sabe? Daquela, assim, que tá guardando o que ela vai fazer. E eu acho que ela personifica bem a Margaret, porque se a gente faz uma comparação entre a Margaret do livro e do filme, eu acho que por mais que ela se mantenha caricata, o objetivo dela é ser caricato. A concepção dela na mente do King é pra ela ser caricata, porque é ela quem dá voz, né? E ela faz isso muito mais no livro, mas no filme também há toda uma ideia de que a mulher é má por natureza, de que a natureza feminina é suja, que a menstruação é algo sujo, que a sexualidade é perigosa, né? Então, assim, e não é o King que inventa isso, e não é o Brian De Palma que inventa, né? Na verdade, ele articula ali uma tradição antifeminina muito antiga, que vai sempre reiterando essas ideias, né, de que a menstruação é um problema. Então, no livro, ela é mais vocal sobre isso. Ela fala assim que com a menstruação da Carrie, os meninos se aproximarão dela como cachorros, né? E ela fala muito sobre Eva, ela fala sobre a Bíblia. Quem inventa isso é o Gênesis, não é? Quem inventa o King é o Brian De Palma. Ela reforça muito essa ideia antifeminina, né? E eu acho que o King, ele faz ela ser extremamente caricata porque ela precisa ser para poder passar essa ideia. Ela é a personagem que informa o leitor e informa os personagens dentro da história qual é ali a temática que tá orbitando, né, nesse conto de vingança, nesse conto de sofrimento, de amadurecimento, né? Então, eu sinto muito isso dela, assim, ela faz muitas aproximações entre mulheres e a natureza, mulheres e animais, né, então, o filme tem um pouco disso, né, principalmente com a ideia do sangue de porco, então, são porcos, são cobras, são cachorros, então, assim, sempre tem muito disso, e sempre parte bastante da Margaret. Ela é quem dá voz a essa tradição, né, e sobre a morte dela, que o Lucas falou, né, é uma das mudanças do filme e do livro, porque no livro ela morre de outra maneira, e ela morre de uma maneira muito menos memorável, e aqui eu consigo ver o De Palma falando, cara, não vai funcionar essa morte no filme, né,
Não vai, porque é uma morte muito assim... Eu penso muito quando o Kubrick... Pouco simbólica, talvez. Sabe quando o Kubrick, ele falou assim, cara... Quando ele falou do Iluminado, que ele foi fazer o Iluminado, e ele falou assim, cara, os bichos lá de jardim se movendo não vai funcionar, vai ficar uma bosta, entendeu? E ele colocou o labirinto. Ele tava errado? Não, ele tava muito certo. Eu acho que o Brian De Palma também, porque... bem, vou soltar um spoiler, se alguém quiser pular, dá uma puladinha, né? No livro, a Carrie mata a mãe fazendo o coração dela parar com os seus poderes. Então é uma morte assim que ela não é imagética, né? Ela é muito mais interna, porque ela provoca como se fosse uma parada cardíaca na mãe, né? Então ela faz o coração da mãe parar de bater. E é isso, sabe? Se você fizesse isso no cinema, pode ficar legal? Pode. Mas você fazer a Margaret morrer de uma maneira crucificada, você meio que amarra toda a imagética religiosa que o Carrie traz também. Porque o De Palma, ele investe muito nessa imagética. Tem uma cena em que elas sentam na cozinha, não, na sala de jantar, dá meio que a luz de velas, e atrás tem ali a última ceia, sabe? Então, e daí tem aquele Jesus bizarro que tá dentro do armário. Ele brinca muito com isso, né? Ele investe muito nisso. Então, ele trocar a morte também dá um full circle na narrativa, né? E não só isso também reforça o contexto de várias camadas sobre a relação dela com a mãe. Porque ela fazer a mãe dela morrer como Jesus significa que ela está trazendo essa dualidade para a morte da mãe, no sentido de amar e odiar a mãe. Ela ama a mãe, mas ela odeia a mãe. Então ela mata a mãe porque a mãe precisa morrer, mas ela está dando à mãe um fim que ela acha que a mãe merece, em termos positivos e negativos. Sim, a mãe merece morrer por conta de tudo que a mãe fez, mas a mãe também merece redenção, merece salvação. Então a Carrie mata a mãe como Jesus morreu por conta dessa dualidade de amar e odiar aquela pessoa, de aquela pessoa ter destruído ela, mas ao mesmo tempo aquela pessoa ser tudo que ela tem. Então o contexto imagético fica duplicado, triplicado, assim. É uma escolha muito boa de finalização, até porque a crítica mais repetida que existe sobre Stephen King é a dificuldade com os finais, né? Então, assim, que ele vai reiterar em vários livros e acaba que é uma escolha muito mais dramática, mas é uma escolha muito mais interessante por conta do que ela acrescenta ao filme, né? E daí a gente entra muito naquilo que funciona para um livro, não necessariamente funciona no filme, né? Então você tem que saber a hora do que mudar, do que alterar, o que você mantém. Eu acho que nesse sentido, Carrie, o de 76, é uma ótima adaptação da obra do Stephen King. O De Palma, ele consegue mudar ali coisas que não funcionariam e que poderiam, assim, ficar sem graça, ao mesmo tempo que ele mantém a essência da história, né? Então eu acho que no quesito adaptação ela funciona muito bem. E a gente vive brincando aqui que o critério pra filme do Stephen King é o próprio Stephen King. Se ele gostar, é porque o filme não presta. Nossa, ele sempre faz isso, gente. Mas ele gosta de Carrie. Ele gosta. Eu acho que é a única... Mas é o primeiro, aí ele tava... É feliz de ter visto na TV, né? Um grande apreciador da TV. Ele tava encantado ainda, ele tava em êxtase, tava encantado ainda. Como era o primeiro, ele ia gostar de qualquer coisa. Cara, e na mão do De Palma, esse filme não podia ficar sem todos esses elementos visuais, né, que ele tem. Porque o De Palma é muito disso, né? A gente falando desse maneirismo dele. O De Palma é esse cara que quer criar cenas icônicas, que quer trabalhar... Tem um estilo onde o filme fale muito pelo visual que tem. E eu acho que em Carrie aqui, cara, tem cenas muito icônicas. Tem a cena do sangue clássica, tem a cena da morte da mãe. E o final, né? Vocês que leram o livro aí, o finalzinho, final mesmo, depois da morte da mãe, também é diferente no livro, né? E que eu acho que, cara, o De Palma... Por isso que eu falo que o De Palma era o cara certo. Ele sabe colocar isso visualmente como... de uma maneira que não vai estragar a história, que você não precisa, né, se desviar muito da história, mas que você vai ter elementos icônicos ali, visuais ali, presentes. Nossa, é muito icônico. E tanto é que eu acho que ele até simplifica. O De Palma, ele enxuga muito a história, porque já é um livro curto, e eu acho que ele, por ele pegar esse fio condutor da Carrie como ponto de partida e como principal ponto de vista do filme, ele acaba ajudando a história a ter
você tá sempre acompanhando ela, então ela tá sempre ali, você é o parceiro da Carrie, você é o confidente dela, então tudo que ela tá sofrendo, seja nas mãos das coleguinhas, com o bullying, seja com a opressão que ela tá sentindo em casa, né, com a solidão que ela tem, ela é uma criança muito sozinha, uma adolescente muito sozinha, muito triste, e você acaba, assim, eu não posso ser igual a Carrie, sabe? Eu não quero me parecer com essa criança, eu quero desenvolver minhas habilidades sociais, sabe? Eu não quero ser um weirdo. Então você fica meio assim, meio confidente mesmo dela e toma as dores dela. E por essa simplicidade de você tomar essas características mais psicológicas dela no filme inteiro, o filme funciona muito bem, porque ele não se pretende a analisar o que é que a professora está pensando, analisar o que é que a coleguinha está pensando. Ele não fica tentando cobrir todas as partes da história, que é o que o filme de 2013 faz, que já a gente vai tacar pedra, mas ele vai por esse caminho mais, estamos olhando para Carrie, estamos caminhando com ela, vamos pegar na mão dela e vamos pro fim dessa jornada, seja o que Deus quiser, né? E dá bastante errado, mas é incrível a jornada, porque ela te entrega uma solução, por mais que ela seja sangrenta e horripilante e tudo mais, mas eu acho que ela chega numa conclusão que te dá uma catarse, assim, né? Você não fica com aquela coisa assim, eu preciso saber o que o jornalista acha, eu preciso saber o que a amiga pensa, eu preciso saber o que a professora queria fazer. Então eu acho que é tudo sobre a Carrie nesse filme, é tudo sobre o sentimento dela, sobre o que ela pensa, sobre o que ela almeja, sobre as amarras que ela quer se livrar e sobre aquela imagem horrível de gente, é horripilante, a Gabi falou. Aquele olho, quem que pegou aquela imagem e colocou ela num quarto escuro de 1 por 1 e colocou num almoxarifado e falou assim, essa é a coisa mais horripilante que vai acontecer no horror dos anos 70. Pois acertou. O diretor de arte que colocou aquilo ali, ele, assim, gênio. A diretora de arte é a velhinha que restaurou aquele quadro de Jesus lá, ela restaurou. Provavelmente. Gente, é sério, são umas coisas que fazem toda a diferença pro filme funcionar. Se você olhar algumas tentativas modernas de colocar imagens bíblicas, de colocar Jesus, né, e tal, e representar, não funciona. Por mais que você coloque som, por mais que você coloque a cruz caindo, a cruz quebrando, era uma estátua com o olho brilhando e é horripilante. Você sonha com aquilo. É muito bizarro. Eu não sei vocês, mas eu cresci em uma família católica, né? Minha bisa, minha avó, elas tinham, assim, aqueles quartinhos com os santos, que elas... Meu Deus do céu, o Jesus da Carrie, ele me lembra esses traumas infantis que eu tinha. Eu morria de medo de entrar naqueles quartos, sabe? Minha avó era professora de catequese. Ai, meu Deus. Daí ela recebia a santa, sabe aquela... Sabe a santa? A santa rodava, que veio, mas assim, ela aparecia nas casas, e daí, tipo, sei lá, ela ficava uma semana na casa da minha avó, uma semana na casa... Sim. Gente, eu morria de medo, porque tinha uma cobra no pé dela, e ficava uma volta de um monte de vela. E ela é itinerante, né? Era uma santa que você não conhece, ela chega do nada. Ela é nômade, de passagem. Exato. É o Barbarian, né? Abre a porta, tem uma santa que você não conhece. Opa, tá aqui a santa, dorme aí com a santa aqui do lado, tá? Beleza. Nossa, mas o da mãe da Carrie lá, nem pra eles colocar uma imagenzinha de gesso, né? Mais bonitinho um negócio, até a imagem lá de Jesus que ela tem em casa é um negócio assustador, cara. Mas é engraçado, porque a ideia de muito que um fanático pensa da religião, porque não é uma questão só do amor, é uma questão do amor e do medo, é uma presença que é tão forte na sua vida que ela te pressiona, que ela te limita mesmo. A mãe da Carrie, ela sente muita culpa, o que ela faz, ela não faz só porque ela é escrota, ela sente muita culpa, e ela é incapaz de processar aquilo. No livro, o livro dá a entender que ela é uma vítima de estupro, o livro dá a entender que ela bloqueou aquilo da mente dela, que ela não... o livro, inclusive, dá a entender que ela nem sabia que ela estava grávida, que quando a Carrie, ela nasce de 7 meses, né, então, assim, o livro fala que a Margaret, quando entrou em trabalho de parto, ela era tão odiada na rua por conta do fanatismo dela, que ninguém chamou ninguém pra ajudar, ela gritava como uma louca e os vizinhos não estavam nem aí, os vizinhos achavam que era algum ritual, alguma coisa, então, assim, o fato de o livro construir um pouco melhor o porquê aquela mulher é daquele jeito e como as pessoas reagem em volta dela, não é que perdoa o que ela fez com a menina, mas é que você entende, né? Aqui, como o Gusta estava
tava falando da diferença do livro pro filme, o livro quer construir uma espécie de perfil da Carrie, né? Então o livro vai pelas beiradas, o livro quer entender quem é a personagem central daquela tragédia, então ele faz isso por meio de recortes. O filme quer te mostrar um lado mais emocional daquela menina, porque que aquela menina, assim, você acompanha a história da menina, no livro você quer entender o que aconteceu, você já sabe que aconteceu uma merda, mas você quer entender o que, e você vai construindo essa personagem por meio das visões dos outros, por meio de relatos, né? Então, os dois têm pegadas muito diferentes, mas duas pegadas que são muito interessantes na hora de se adaptar, né? A gente não tem aqui pretensões de passar por todas as outras adaptações de Carrie, até porque existe um RDM Cast pra quem tá interessado nas outras adaptações da Carrie, né, Gabi? Mas posso fazer uma sugestão bem rápida, assim? Acho que quando a gente fala de adaptação de Carrie, a versão do Brian De Palma é a suprema, né? Mas tem uma versão que foi feita pra televisão em 2002, que, olha, ela não é perfeita, tá? Eu não acho, assim, mas ela consegue... assim, ela tem a Angela Bettis como a Carrie, e ele é um filme mais longo, então acho que ele tem ali seus 130 minutos. E algumas coisas que o filme do De Palma desliza, eu acho que esse consegue dar uma levantada, assim, ele traz uma Carrie muito mais estranha, muito mais desconfortável, porque essa é uma das minhas críticas ao filme do De Palma. Cara, Sissy Spacek de feia e de fora do padrão não tem nada, né? Desculpa, ela é magra, ela é loira, ela tá dentro de um padrão de beleza da década de 70, ela tá dentro de um padrão de beleza de hoje. E o Stephen King, ele deixa... E daí a gente tem aquele problema que o Stephen King, às vezes, ele é meio gordofóbico, né? Meio não, ele é gordofóbico bastante. Mas ele deixa muito claro que a Carrie, ela tá fora do padrão de beleza, que ela tem um monte de espinha no rosto, que ela tá acima do peso. Então, assim, que ela não que ela sua muito. Que ela sua muito. Então, assim, desde o momento... Tem toda a questão do poder dela, que também torna ela bizarra. Mas, assim, ela tá fora daquela dinâmica escolar também pela aparência. Eles tiram sarro dela porque ela não se encaixa em um padrão de aparência, né? Daí, no filme, você olha pra Sissy Spacek, você fica tipo, pô... menos, né? Assim, tipo, ela até pode ser estranha nos seus movimentos, mas eu acho que isso é um deslize ali. Eles colocam... E aqui a Angela Bettis, ela ainda é... Por exemplo, ela é magra, tudo, mas ela tá um pouquinho mais esquisita, assim, sabe? Eu acho que... Eu gosto muito da Sissy Spacek como Carrie, mas eu não acho que a gente tenha tido ainda a intérprete ideal pra essa personagem. Porque ela... merecia ali. Eu acho que esse, o filme de 2002, ele dá uma certa consertada nisso, sabe? Que pra quem gosta, vale a pena. Pra quem curte Carrie, dá uma olhada. Eu queria até comentar por cima, porque nós temos 4 adaptações. Tem adaptação pra teatro também, né? Ai, gente, essa é muito legal, essa história. Essa história é muito boa. Nossa, manda bala. É o musical mais flopado da história, né? Porque lá na década de 80, eles falaram assim, putz, cara, vamos fazer um musical de Carrie a Estranha, né? E falaram, pô, vamos fazer, né? Isso foi em 1988. Na época do filme do De Palma, o John Travolta nem tinha começado a dançar ainda, né? Então não tinha como fazer ele musical. Já tinha passado 12 anos, né? Eles falaram, pô, legal, vamos fazer, né? Vamos fazer uma adaptação musical de Carrie a Estranha. E, cara... Foi um fracasso, mas tão grande, de crítica e de bilheteria, que o musical, ele ficou no cartaz por apenas 5 noites. E ele foi retirado, assim. Então ele teve, se eu não me engano... umas 12 apresentações daquelas testes, sabe? 16, 12, que é quando eles fazem as previews, né? Eles chamam gente, a galera vai. E 5 performances regulares, e foi tipo uma bomba, mas tão grande, que tipo... foi retirado, cortaram, assim, não, tira. E isso meio que virou, assim, uma grande história dos musicais da Broadway, sabe? Tipo, é muito interessante, até porque daí ele criou meio que um cult following depois, assim, tipo, a galera começou a ir atrás, né? Então até hoje ele é melhor recebido, ele teve
meio que um revival fora da Broadway, né? Mas, cara, Carrie, o musical, a história é muito, muito tumultuada. Capaz que a galera não foi assistir porque ficou com medo das portas fecharem com ele lá dentro. Claro, Onde começar a cair eletricidade, coisa. Cara, e até legal você falar isso, Gabi, sobre a escolha de atriz da Carrie aí, porque o caso foi exatamente o que eu tava falando antes do começo, né? De como eu fiquei com esse estranhamento no começo do filme do De Palma. Porque a gente começa só acompanhando ela na escola, né? Até que tem a cena da menstruação, no banho, no vestiário. E a reação que ela tem, né? A maneira que ela se comporta perto das outras pessoas, das outras meninas. Eu ficava assim no começo. Tá, cara, mas calma. Você não estão fazendo nada demais. Aconteceu, não era pra você saber que você iria menstruar, né? Aí na escola, né? Não tem informação. Não era, por que você tá tão assustada assim? Por que você chegou com a mão cheia de sangue encostando nas pessoas? Por que sabe? Tanto a reação dela quanto como as pessoas tratam ela ali me deu um estranhamento assim no começo do filme, que eu achei assim meio exagerado. Só que aí o filme ele vai te levando a conhecer a mãe da Carrie, como que é o dia a dia dela, como foi a criação dela. E aí, em 5 minutos, ele dá uma reviravolta que você já fala assim, agora tudo faz sentido. Ela gritou, foi pouco. Ela sofreu, foi pouco. Ela gritou, foi pouco. Porque quando o filme começa, você fica meio assim, tá, beleza, eu já assisti a versão 2013, eu sei que a mãe dela é fanática, mas tanto assim, será que o De Palma não tá dando uma exagerada aqui pra época e tudo mais? Mas não. Conforme o filme vai andando e a gente vai entendendo, né, esse background aí da criação da Carrie, tudo vai fazendo sentido, né? Mas outra coisa que me dá um estranhamento também é essa questão da escolha da atriz, que, beleza, muito boa, mas você bate o olho nela, a menina magra, loira, né, do olho claro, que não seria tão estranha assim na escola. Gusta, você quer falar alguma coisa? Você tá aí pensativo, olhando... É porque eles... É a primeira coisa que eu falo... A gente tem falado muito sobre isso aqui, né? Sobre essas questõezinhas de verossimilhança em cinema. Mas isso não é verossimilhança, porque não é a história, não é de verdade. Essa é outra coisa. Não é Parece papo de fã chato, sabe? Mas não é. Não é. É porque não é falar assim que não é parecido com o do livro, né? É a questão, assim, da beleza... tem um termo específico pra isso, eu não sei se é beleza acidental, eu acho que não é acidental, beleza ocupacional, alguma coisa assim, que adaptações de TV tendem a sistematicamente ter personagens mais bonitos do que os personagens de livros, isso vai acontecer sempre, sabe? E aqui... Eu acho que não é nem... concordo com o bonito, mas sabe, acho que um exemplo talvez pra ficar menos o papo do ai, que chato, não é igual, ai, porque no livro ele usa uma calcinha, ela usa uma calcinha rosa, no filme ela usa uma calcinha azul, não gostei, não é isso, entendeu? É porque a aparência da Carrie é muito importante pra gente entender de onde ela tá indo, né? Por que ela é tão excluída? Por que ela sofre tanto bullying, né? Acho que qualquer pessoa que já sofreu bullying por diversos motivos vai se identificar com ela no livro, né? Então eu acho que a aparência dela vai muito além do ela tá diferente no filme. É um fator chave, né? E o filme do De Palma, ele tem essa tendência a dar uma aliviada em determinados aspectos, né? Então ele dá uma aliviada, por exemplo, no aspecto da aparência da Carrie, assim como ele também alivia, e daí é uma questão importante ao meu ver, na personagem da Sue, por exemplo. E daí vem muito as questões de gênero, né? Porque no livro, a Sue, ela tem relações sexuais com o namorado, e o livro dá a entender que ela tá grávida, porque a menstruação dela tá atrasada. O livro deixa isso muito assim, tipo, olha... Essa menina aí tá com a menstruação. Ela fala, a menstruação dela tá atrasada, nunca atrasa, é sempre um reloginho. E daí, quando ela tem um embate com a Carrie no final, a Carrie faz a menstruação dela descer, dando a entender que a Carrie ocasionou ali um abortamento. Então, tipo, no filme, a Sue aparece como a garota boazinha da época. Então, assim, eles apagam. Não que eu acho que você transar com o seu namorado e engravidar se torne má, não é isso. Mas ela é muito polida pra época. Então, assim, ela é criada como a garota boazinha. Pra ela ser a garota boazinha nos moldes da época, ela tem que ser casta, ela tem que estudar, ela tem que ser a garota da casa ao lado. Então, o filme faz isso, sabe? Tanto Final que Girl, o De Palma, né?
Exato, ela é um protótipo, se a gente for pensar. Ela ainda não é a garota final, mas ela tem muitas características que a gente vai ver nas garotas finais dos anos seguintes. Na Laurie Strode, na Nancy, né? E o De Palma, ele dá uma boa limpada. Tanto que não tem menção nenhuma a uma possível gravidez da Sue. No outro filme tem, né? Então daí você, tipo, fala... então, olha o contexto da época aí, né? Eu queria apontar aqui que a Gabi falou sobre o filme de 2002 como sugestão, porque talvez ela quisesse pular automaticamente The Raid, Carrie 2, de 99, que é de 3 anos antes, Gente, o que é isso? que é uma continuação de Gente, isso eu Carrie, nem que sabia. na verdade foi concebida como nada a ver com Carrie. O roteiro foi escrito pra ser uma história meio de vingança. Tem o termo específico também que tá me fugindo, essas histórias da menina que vai vingar a outra. É o Promising Young Woman de 99. Aí ela vai vingar a amiga que se matou e não sei o quê. E aí eles estão escrevendo e estão vendo que o negócio tá uma merda. E aí eles decidem reescrever como se ela fosse a irmã perdida da Carrie. E aí tem a Sue Snell como a inspetora psicóloga da escola. E aí você tem o pai da Carrie perdido que fica em outro lugar e teve 2 filhas. E aí você descobre que a Vingadora é a irmã da Carrie. É Faz isso todo aí, sentido, gente. porque o Stephen King deixou essas pontas soltas e o filme de Palma também. Então, assim, eles pediram, porque eles fizeram, abriram o protocolo TC, o Telecineses, eles existem. Onde está o reformatório dos Telecineses? Eles Universo pediram. compartilhado. Eles pediram o universo compartilhado. Está aí. Carrie verso. E aí, antes da gente falar sobre o de 2013, que eu queria focar um pouco mais no de 2013, que ele é mais recente, eu queria que a Gabi falasse um pouquinho sobre o The Raid, o Carrie 2, assim. Gente, eu vou ter que ser muito advogado do diabo, tá? Eu não acho esse filme bom. Mas eu acho que ele tem uns méritos, assim, muito interessantes. Eu acho os efeitos especiais são uma bosta. Tá? Ele é muito oportunista, porque ele surfa na onda da Carrie. Então a tentativa dele de fazer relações com o filme de 76 são muito ruins. Essa coisa dela ser uma irmã perdida. E daí a Sue Snell aparece. Acho assim, o filme é bem duvidoso. Mas, cara, quando eu assisti ele pela primeira vez, eu achei uma bosta. Daí quando eu assisti de novo, recentemente, quando eu peguei Covid, eu assisti esse filme. Não sei porquê, eu tava trancada no quarto. Não pode piorar. Não, assim, eu não podia sair do quarto, porque meu marido não tinha testado positivo. Então eu tive que ficar trancada dentro do quarto, entendeu? Então eu assisti tudo que vocês possam imaginar. E fazia muitos anos que eu não assistia esse filme, falei, vou assistir. E teve uma coisa nele que me, sabe assim, falei, nossa, esse filme não é tão ruim. Porque o jeito que ele aborda masculinidade tóxica e vingança, tipo assim, de você soltar foto, vídeo pessoal de outras pessoas sem ter autorização... Cara, ele tratou disso em 98, sabe? Porque isso eu acho muito interessante, porque ele traz toda essa ideia do... eles fazem uma aposta pra ver quem consegue a menina, e daí eles vão humilhar ela, daí tem toda uma divulgação de um vídeo íntimo. E, gente, em 98, a gente nem tinha, tipo, a internet como a gente tem hoje. Então, eu acho que esse filme... Eu não acredito, enquanto historiadora, nessa ideia... Então, é isso que eu ia falar. A gente não gosta desse termo enquanto historiador... Porque a gente diz assim, não tem como você ser frente do seu tempo, né? A gente é fruto do nosso tempo, né? Ei, Lucas, se ao menos você conhecesse algum historiador, você não tinha falado isso agora. E sabe por que eu falo isso? Porque eu lembro quando eu tava no primeiro ano da faculdade de História, no primeiro semestre, fui apresentar um trabalho sobre Grécia. E daí a gente falou, não, porque o fulano tava à frente do seu tempo. E a nossa professora quase teve um surto, quase caiu dura e falou, né? E faz muito sentido. Falou, não, gente, a gente é fruto do nosso tempo, né? Não tem como você prever o futuro. A gente sabe o que a gente sabe. E, cara, pensando que esse filme de 98 e 99, ele já trazia esses temas que hoje são tão comuns, eu acho que tem um mérito, assim, sabe? Agora, isso não torna ele bom, não torna ele uma sequência digna de Carrie, só torna ele play, entendeu? É um filme que existe, mas... Essa coisa da divulgação de imagens íntimas, sabe? Eu acho isso, assim, ele toca num assunto que virou um grande problema,
se a gente for pensar. E já puxando essa ponte, falando sobre modernização e atualização, estar à frente do seu tempo ou não, Gabi, você gosta do Carrie da Chloe Grace Moretz? Se você gosta, você consegue explicar por quê? E se você não gosta, você consegue explicar, assim, na sua concepção, onde é que ele falha? Porque do meu ponto de vista, ele é um filme ok. Eu acho que ele tem muito pouco impacto pra história que ele entrega. Eu não tô querendo dizer que ele é bom ou ruim. Eu tô querendo dizer que ele é um filme que passa muito batido pra uma história que, como a gente já abordou aqui há mais de uma hora, tem muita coisa pra dizer. Qual que é a sua impressão desse filme, assim, quando ele saiu? Eu acho ele chato. Eu acho ele muito chato. Basicamente. Eu sinto, de novo, esse incômodo com a Chloe Grace Moretz escalada como Carrie, porque, assim, se a gente já diz que a Sissy Spacek não tem nada de estranha, a Chloe Grace Moretz, então, pelo amor de Deus, sabe? Não, e sai de Kick-Ass, né? Que é, assim, é a anti-Carrie. Ela sai de Kick-Ass pra fazer... ela como Carrie. Desculpa, assim, né? Não tô falando da atriz, não tem nada a ver com ela, mas... Gente, não tem nada a ver. Ela como... sofrendo bullying, entendeu? Não cola pra mim. E eu acho que esse filme, ele desliza muito feio, porque ele tenta explicar muita coisa, sabe? Ele quer... Eu sinto que ele tem um certo receio ali, tipo, putz, eu sei que eu sou refilmagem de um dos maiores clássicos do horror dos anos 70. Então eu preciso tentar criar o meu próprio tom. Mas ao criar o próprio tom, fica... Eu acho chato, assim. É tanto que ele traz, né? Traz a sua ali, já traz aquela gravidez, né? Ele tenta até trazer o passado da Margaret, né? A cena inicial é justamente, se não me engano, a cena inicial é a Carrie nascendo. Uma delas né? Ela lá sozinha. Uhum. Mas eu acho um filme ruim, assim. Eu acho um filme... Acho que, vou ser bem sincero, eu prefiro o de 2002 do que esse. Uhum. Eu também, como eu disse antes, como eu antecipei, eu tenho essa impressão de um filme em que não acontece nada, sabe? Um filme que ele é desinteressante em essência, assim. Ele não tem a mesma essência do filme de 76. Ele não consegue emular a própria aura do filme, sabe? Ele parece que ele não tem personalidade. Ele é um filme sem sal. É engraçado, a gente falou sobre Matador de Aluguel semana passada aqui no podcast, que a gente assistiu o novo do Prime Video com o Jake Gyllenhaal e revimos o de 89, sabe? E a gente falou muito sobre isso, de você... A gente gostou do filme aqui, porque de ele ser essa coisa... Ele é piegas como o primeiro ele é brega, sabe? Meio pastelão como o primeiro sem tirar onda do filme original. Ele não tá querendo dizer que ele é mais moderno, mais legal do que o filme original. Ele tá fazendo homenagens ao filme original e tentando um cenário diferente, uma coisa nova. Chamaram um diretor experiente pra fazer, sabe? Experiente em ação. E aí acaba que o remake, ele se vale por isso. Ele tem batidas muito parecidas, não é uma imitação, tem batidas parecidas. Quem viu o antigo vai gostar. Quem nunca viu o antigo vai ver e vai achar graça, vai achar divertido, e é isso aí. E eu acho que esse Carrie de 2013, eu acho, 13, 12, ele é muito pouco corajoso, assim. Ele é um filme de adolescente padrão. Ele quer fazer um filme de adolescente dos anos 2000, assim, dentro de uma história que é cheia de subtextos que ele não quer explorar, que ele não consegue explorar. Eles acham que colocar cyberbullying lá como novo bullying vai ser alguma modernização na história, sem contar as coisas principais que o filme precisa contar. Lucas, você acha a mesma coisa? Cara, total. Eu acho ele completamente desinteressante. Eu acho que sem sal é a melhor definição pra esse filme, cara. Porque ele não funciona nem como horror. Ele simplesmente pega as cenas icônicas que tem no filme do Brian De Palma. A cena icônica, né? Ele pega basicamente a grande cena do clímax ali, do sangue, e reutiliza aqui no filme. E de resto vira um coming of age com alguns elementos de telecinese ali, que pega eu acho que ele... difícil dizer também porque eu não li o livro. Mas eu não sinto que ele traz algo de diferente, por exemplo. O Brian De Palma fez algumas mudanças, então vamos trazer a nossa personalidade, fazer igual é no livro, por exemplo, alguma coisa assim. Não, você vê, basicamente eles copiam algumas coisas que estavam, alguns elementos que estavam no filme do De Palma, colocam ali num coming of age genérico, com a atriz adolescente da época, e é isso, cara. E fica um negócio completamente genérico, e com uma cena icônica, assim. E assim, agora sendo o chato do livro, isso vindo, uma adaptação de um cara que já escreveu uma orgia de pré-adolescentes, e ela ser tão sem eira, nem beira, sem graça, nem o bullying te afeta direito, você não sente nem pena da menina do jeito que você deveria sentir, de tão insosso que o filme... Ela nem é estranha. Nem é estranha. Custa. E aí?
Eu vou falar igual a Suzana Vieira, quando ela foi no encontro, ela fala assim, pode falar mal? Porque se não pudesse falar mal, eu nem vinha, né, gente? Eu tô aqui nesse podcast pra isso hoje. Porque este filme... Gente, eu amava, foi o que eu assisti, foi o que me fez me apaixonar bastante por Carrie, por ter relido o livro, mas onde é que eu estava com a cabeça? Porque esse filme é horrível, eu achei muito ruim, ele tenta modernizar os elementos errados, sabe? Tipo assim, ele mira em Carrie e acerta em Gossip Girl, porque eles querem eles querem modernizar a história, mas ele esqueceu de fazer um filme de horror. Eles fazem como se fosse sabe, vira uma coisa, aquela meio euforia, assim, meio adolescentes estão brigando, veja o que os adolescentes fazem quando eles ficam com raiva. A vilã é meio a Tina Fey tentando escrever uma adaptação de Carrie, né? Coitada. Coisa meio, as vilãs são meio das meninas malvadas e tal. Eu adoro a Tina Fey pra comédia, pelo amor de Deus. Mas eu falo assim, é uma coisa meio, as vilãs das meninas malvadas, que estão pegando a coitadinha. Talvez se o filme fosse mais pra essa pegada debochada, talvez teria ficado mais legal, mas ele se leva muito a sério. Esse é o ponto. E sabe o que eu acho triste dessa adaptação? Porque é uma adaptação dirigida pela Kimberly Peirce, que é a diretora de Meninos Não Choram, né? E daí você pensa, putz, cara, uma mulher na cadeira, né, de cineasta de Carrie poderia trazer um novo olhar para essa história, sabe? E tem tanta potencialidade, sei lá, de você até... Cara, sabe, não existe adaptação perfeita, porque o livro é uma coisa, o filme é outra. Então você até poderia mudar coisas, poderia dar um novo rumo pra essa história. E não só assim, vou mudar a história, vou colocar aqui o cyberbullying agora, entendeu? Tipo, olha como estamos sendo modernos. Nós saímos de 74, que é o livro, estamos em 2013. Pô, mas tinha tanta coisa que você poderia reformular, poderia repensar, dar até assim um olhar pra câmera mais feminino. A gente sempre tem tanta essa discussão sobre olhar masculino da câmera e o olhar feminino. O próprio filme do De Palma tem muito disso, assim, a cena inicial lá, dele percorrendo as meninas no vestiário, é muito o male gaze, aquilo lá, sabe? Tipo, e aqui poderia ter algo diferente, só que o filme não tem personalidade, ele não tem coragem, sabe? Ele parece que fica muito preso no fato de que ele tá adaptando Stephen King e que ele tá querendo ser uma refilmagem de um filme icônico. Daí parece que isso trava ele, sabe? E ele tem um orçamento também, né? Bom, o filme usa também o dinheiro que ele tem pra colocar uma modernização assim, o acidente, a explosão, o banho de sangue, são vários pontinhos assim que ele usa a tecnologia a favor, mas no fim das contas ele até envelheceu mal. Se você assiste o de 76, ele tá mais dentro da estética, porque ele é mais prático, né? Aquela coisa toda, ele é mais... Parece que mais orgânico, assim. Aí o de 2013 é mega digital, assim, o acidente de carro, a menina fica com o rosto preso no vidro, assim, com os cacos digitais, assim, no rosto. E aí não gera muita identificação, assim, e aquilo ali já passou da conta, sabe? Como se fica meio over, então não... Não é impactante, né? Não gera o impacto que o filme lá de 76 gera. E a gente começa a pensar nos ICs, né? Porque assim, eu não sei a Gabi, mas eu sou um defensor do Candyman da Nia da Costa. E eu fico imaginando, poxa, você falou em olhar feminino e tal. Eu falo, legal, sabe? Já pensou o IC, né? Porque é uma diretora com... Não vou dizer, eu não assisti o Meninos Não Choram que você falou. Então, assim, mas você tá falando que a diretora já tem um ótimo filme. Então, acho que talvez o problema não seja esse, né? A própria Nia da Costa teve problema agora com a Marvel, porque é aquela coisa de o filme não ser da pessoa, né? O diretor não ter... Qual é a quantidade de controle que o diretor, a diretora tem em cima das coisas, né? Mas a gente pensando nesses ICs, eu acho que seria é o Duna do Jodorowsky. E se tivesse acontecido isso aqui, sabe? O que teria... Aí a gente fica pensando. Mas enfim. Pra encerrar aqui hoje, Gabi, eu vou te fazer uma pergunta complicada. Se você tivesse, assim, que... talvez resumir os pontos de por que esse livro cinquentão, ele ainda é tão relevante, ele é tão significativo na cultura pop, tanto tempo depois. Quais você diria que são as razões para esse livro ser tão impactante, não só na cultura do horror, na cultura dos fãs de horror, mas na cultura pop de modo geral, né? No mundo do mainstream e das adaptações não só do livro, mas enfim, dos filmes e de por que as pessoas continuam fazendo remake dessa história? Por que ela continua tão relevante? É difícil, mas vamos lá.
Primeiro que é o primeiro livro do Stephen King, eu acho que isso é muito significativo. É um autor que tá ainda na ativa, que dá a cara a tapa, então sempre tem essa coisa do primeiro livro, né? As pessoas sempre querem, eu quero ler o primeiro livro, eu quero ver o primeiro filme que o tal diretor fez, o primeiro filme que tal ator participou. Então a gente tem muito isso de querer meio que voltar para as origens, sabe? Eu quero ver onde tudo começou. Então, acho que isso tem essa aura, né? Principalmente Stephen King, que é um autor muito cheio de livros, né? Porque o cara não para. Mas, no quesito do Carrie, eu acho que tem também um fator muito importante, que é a adaptação de 76. Ela continua alimentando o interesse pela história, porque meio que virou um dos filmes de horror mais famosos de todos os tempos, até não só da década de 70. Então, eu acho que isso alimenta o interesse das pessoas em Carrie, a ponto de voltar pro livro, o livro ganhar uma nova edição, porque todo mundo pensa em Carrie e lembra muito da cena da Sissy Spacek sendo banhada em sangue. Então eu acho que o filme, ele redefine muito o que é Carrie, sabe? Então eu acho que tem muito essa relação. Mas também é uma história que é uma história, tirando ali o fato da telecinese, vamos deixar os poderes de lado, é uma história que muitas pessoas podem se identificar, né? A ideia é o bullying, é o você sofrer a exclusão, é você sofrer violência dentro de casa, é você não saber quem você é a busca da identidade, é você tentar se afirmar no mundo. Porque o livro tem muito isso, da Carrie tentar se identificar, tentar se impor. Tanto que quando ela é convidada pro baile, é como se ela realmente tivesse ali uma transformação do patinho feio no cisne. É o conto de fadas. Só que o conto de fadas que dá errado, porque quando a gente acha que tá tudo, né, uau, finalmente ela vai ser coroada a rainha do baile, tem ali uma inversão, e daí começa uma verdadeira história de horror. Mas eu acho que é uma história muito real, assim, é uma história muito humana, porque, cara, a gente tem casos de bullying, a gente tem casos de massacre em escolas, a gente tem casos de tudo isso de novas formas até hoje. Então eu acho que isso faz com que Carrie sempre seja muito lembrado. E sobre o bullying, Stephen King fala, né, que quando ele estava conceitualizando a história, ele pensava em ambientes cruéis e hostis. Ele até põe isso na introdução de um dos livros, alguma coisa assim. E aí a primeira coisa que vinha à cabeça dele era o ambiente escolar. Ele fala especificamente do high school, né? Ele fala assim, porque eu conheci poucas coisas tão cruéis na minha vida quanto o ensino médio. Não sei se está na introdução do próprio Carrie, ou se ele falou sobre isso no Sobre a Escrita. Tá em algum dos livros em que ele fala sobre o processo. E ele vai conceitualizar até dentro do próprio comportamento. Você falou sobre o caráter autobiográfico do Iluminado. Também tem um quê de caráter autobiográfico aqui, porque ele tá num ponto em que ele tá reavaliando o que ele e os amigos e os colegas faziam no high school, com pessoas como a Carrie White, e ele admite isso, né? Ele tá avaliando por que ele se comportava do jeito que se comportava, por que os amigos se comportavam com relação aos excluídos, e transforma isso numa obra que tá ressoando aí por tanto tempo, falando sobre muitos assuntos, mas especialmente, assim, sobre bullying e sobre esse... Criou vários protótipos, né, do que você tava dizendo. Criou o protótipo da garota final, criou o protótipo da mulher monstruosa no cinema e tudo. Enfim, eu não queria estar falando depois de você, queria deixar você encerrando o episódio, mas é porque essa citação do Stephen King... Finge que é de vocês, tá? Essa citação do Stephen King, ela me impressiona, sabe? Eu sempre penso muito nessa citação do Stephen King, porque pra quem escreveu o tipo de coisa que ele escreveu na vida tantas vezes, e tantas histórias, tantas coisas, e ele ter essa citação e ele manter ela até hoje, de que poucas coisas são tão cruéis quanto o ensino médio, é meio que um caráter, que dá o caráter do porquê ele escreveu, e escreveu de forma tão bem sucedida por tanto tempo, porque ele entende que o horror não nasce necessariamente do sobrenatural, né? O horror vai nascer das coisas que a gente faz. Das coisas que a gente faz errado. Eu acho que isso resume muito... Eu gosto muito do Stephen King, é um dos meus autores favoritos, e eu acho que talvez é o ponto-chave da carreira dele. Os temas que ele aborda são muito ressoantes com nós. Então, assim, é sobre morte, sobre vida, é sobre violências que você sofre dentro de casa, na escola, dentro da sua família. Então, assim, tem alguns... nem só sobrenatural, né? Porque ele tem outros, assim, onde o assassino às vezes é humano ou não, né? Ou ele tem até dramas, romances e assim por diante, mas
mesmo que vá pro lado do sobrenatural, a gente se identifica, porque no fundo são temas muito humanos. Gabi, muito obrigado pela sua participação. Estamos aqui há altas horas, problemas de conexão, problemas de cabos, mas deu certo. Muito obrigado por estar aqui de novo. Já esteja automaticamente convidada para voltar sempre que quiser. Dá os seus recadinhos finais aí. Historiadora, por favor, chama pra gente. Vou fazer vou te mandar meus contatos. Gabi, o espaço final é seu. Fala sobre RDM, sobre Mundo Freak, sobre trabalho, sobre produção de conteúdo, sobre Carrie, sobre Titanic, sobre Top Gun, sobre o que você quiser, à vontade. Ai, nem fale em Titanic, que hoje eu descobri que tem o Lego do Titanic, gente. Nossa, mas vem o barco inteiro? Caro, deve ser horrível de cara. Inteiro. Tem 1,35 m pra você montar. São 9.000 peças. Sabe quanto custa? 7.000 reais de um carro. Meu Deus. É um Celta. É a passagem pro barco. Gente, procurem. Você pode até ver por dentro. É perfeito. Mas assim, né? É o VIP É o VIP do Neymar lá, do cruzeiro do Neymar. Então, é só no sonho mesmo. Mas enfim, gente, quero agradecer o convite para falar sobre Carrie, sempre muito bom, né? Pra quem quiser me acompanhar nas redes, eu tô no Twitter, TikTok, Instagram principalmente, como Gabi M. Laroca com 2 Cs. Eu sou podcaster no República do Medo e no Mundo Freak. No República do Medo toda quinta-feira, né? Que é a minha casa mesmo, então eu apareço mais por lá. Mas eu tô sempre aparecendo por aí em todos os lugares que me chamam e é só isso mesmo. Só quero agradecer, porque é sempre uma delícia falar sobre Carrie e render altas risadas. E agora com vocês, gostam de Carrie? Já leram o livro? Quais filmes vocês já viram? Vamos estender essa conversa lá no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Gabi. Tchau. Lembrem-se de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts preferidos: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. E agora a gente tá também no YouTube, então se essa é a sua plataforma preferida, dá uma passadinha lá, porque todos os episódios estão disponíveis em áudio. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.